criar um diretório chamado meu, maiúsculo. E é importante dizer, nesse sistema, letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença. Se eu criar um diretório meu e outro maiúsculo, e outro diretório meu minúsculo, e outro meu só com E maiúsculo, e outro meu só com E maiúsculo, serão diretórios diferentes, serão arquivos diferentes. Ok? Então, este é o comando. Nota que já não deu mais erro. Não dando erro, significa que ele criou o diretório. Aí entra aquela história, como é que eu vou saber que ele criou o diretório? Né? Aí eu posso fazer o meu ls-l novamente. E aí eu procuro e vou encontrar bem aqui nesta linha um arquivo chamado meu e que eu vejo que ele é um diretório, porque está com um Dzinho aqui na frente. Certinho? E por que eu criei esse meu? Simples, porque a partir de agora eu vou entrar nesse diretório meu e vou ali dentro construir tudo que eu quiser fazer a partir, né, tudo que eu quiser fazer em relação à programação, à construção de programas lá dentro. Porque nota, às vezes você está usando uma máquina que não é só você que usa, isso vai acontecer muito no seu laboratório, ou pode ser uma máquina que só você use, mas você não vai usar só para programação. Você pode usar para outras disciplinas. Então é interessante que você faça uma organização de diretórios, né, ou pastas, como queira usar a nomenclatura. Então o que é que se faz depois disso? Então, visto o comando mkdir, eu vou limpar a tela aqui de novo, e vamos passar por um comando que chama cd, ou chdir, desculpe, chdir, que é change directory. Ora, change directory a gente pode simplesmente abreviar por cd. Tá? E esse CD, o que é que ele acontece? O que é que ele faz? Ele entra, é como se você estivesse abrindo a gaveta meu, que você criou lá, seja o diretório meu, você vai abrir e vai se posicionar dentro dele. Você vai observar que quando você digitar o parâmetro meu, ou seja, o CD como um comando que precisa de um parâmetro, que parâmetro é esse? Obviamente, se eu quero entrar no diretório, seria o nome desse diretório, né? O nome dessa pasta. E por se tratar de um parâmetro, eu estou colocando um espaço aqui entre o comando e o parâmetro. Você vai anotar que quando eu fizer isso aqui, você nota que o meu prompt de comando mudou, né? Notou aqui, ó. Então aqui já me informa visualmente que eu estou dentro de uma pasta com o nome meu. Meu prompt mudou definitivamente. Certo? E se eu fizer um ls-l aqui, o que é que vai acontecer? Vai dizer que eu não tenho nenhum arquivo lá dentro, porque a pasta foi recém-criada. Ah, Cláudio, cadê aqueles arquivos? Então, na pasta anterior. Como é que eu faço para voltar para a pasta anterior? Eu faço cd, espaço, ponto, ponto. Eu vou já explicar essa história do ponto, ponto, que isso é muito importante. Tá? Então, voltei para cá. Bom, pessoal, depois que eu dei o cd, ponto, ponto, eu voltei em diretório, beleza? Então, você nota que eu estou lá no meu diretório dito de origem, que é onde tem todos os arquivos. Bom, uma coisa interessante que você precisa notar, eu vou entrar lá no meu, novamente, e vou fazer o ls-l. Você vai notar que não tem nada. Vou limpar a tela. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra variante do comando ls-l, que é só para você entender por que essa história do cd ponto ponto volta para o diretório anterior. Olha só, se eu der um cd-la e der um enter, o que é que vai acontecer? Olha a diferença. O ls-l diz que não tem arquivo nenhum. O ls-la diz que tem dois arquivos. Um chamado ponto e um chamado ponto, ponto. Não é dois pontos, né? Ponto, ponto. Certo? Por que você acha isso? E veja bem que coisa interessante. Né? Olha só. No sistema operacional, ou em sistemas operacionais, isso vale para o Windows também, tá? Tem lá. O sistema de arquivos, ele é todo linkado, né? Ou seja, ele trabalha como se fosse uma lista encadeada. E aí lista, vocês vão ver isso lá na frente. Bom, como é que eles se encadeiam? Como é que eles resolveram, os desenvolvedores resolveram fazer esse encadeamento e mais, oferecer uma interface para o usuário para que ele pudesse enxergar esse encadeamento? Bom, pensaram nesse ponto e nesse ponto, ponto aí. De que forma eles fizeram isso? Olha só, o diretório ponto, esse nosso amigo bem aqui, ó, essa coluna bem aqui, tá vendo? Essa coluna tem o 2 e tem o 49. Isso aí simboliza o número de arquivos contidos em cada um desses diretórios. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Que no ponto existem 2 arquivos e no ponto, ponto existem 49 arquivos. Faz sentido, não faz? Porque
Se eu falei para você que o ponto é o diretório anterior e o ponto, quem é? Porque ó, se eu fizer CD, que muda de diretório, né? Ponto, eu volto para o diretório anterior que tem lá os 49 arquivos, certo? Se eu entro lá no meu, de novo, e faço um ls-la, certo? E resolvo então fazer, bom, já que eu sei que o ponto é o diretório anterior, e o ponto? Eu vou dar CD ponto para ver o que, é que vai acontecer. O que é que você acha que vai acontecer? O CD ponto, ou o ponto, é o link para o diretório corrente onde você está. Portanto, o CD ponto não vai mudar nada. Você vai querer mudar de onde você está para onde você está mesmo. Portanto, não vai sair do lugar. Aí, ó. Continua dentro da pasta meu. Está entendido? E olha bem, veja bem, o CD.ponto é o diretório anterior, sempre anterior a aquele onde você está. Vou dar um exemplo. Se eu crio aqui, dentro do diretório meu, eu crio um diretório meu 1 minúsculo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter agora um diretório lá, tá vendo? Dentro do meu eu tenho o meu 1 minúsculo. Se eu entro nesse meu 1 minúsculo com o comando CD, nota que o meu prompt mudou, né? Já estou dentro de um diretório que estou dentro de outro, certo? Se eu fizer ls-l-la aqui dentro do meu 1, eu continuo tendo o ponto e o ponto. Só que se eu der cd ponto, eu não vou voltar lá para aquele que tem 49 arquivos. Eu vou voltar para o anterior em relação a onde eu estou. Tanto é que você pode ver aqui, ó, quantos arquivos tem dentro do diretório ponto, desse diretório ponto aqui do diretório meu 1. Tem 3, não tem mais 49 como tinha aqui. Por quê? Porque se eu der cd ponto, aqui dentro do meu 1, eu volto para o anterior a ele, ou seja, o meu, tá vendo aí? E dentro do meu, quantos arquivos eu tenho? 3. O ponto e o meu. E o meu 1. Entenderam essa jogada? Então é só para que você possa entender essa questão do ponto e do ponto, que são, normalmente isso não é explicado quando se está vendo o sistema operacional. É um grande erro, né? No ensino de SO. Não se ensina o motivo e muitas vezes se esquece, até mesmo por conta dessa questão gráfica, se esquece de ensinar a origem das coisas e se esquece de ensinar o motivo pelo qual as coisas existem, né? Então, é muito simples você pegar, por exemplo, deixa eu só abrir uma telinha aqui, por exemplo, Home Direct aqui, ó, só minimizar esse, colocar aqui dentro, né? O que é que eu fiz aqui, ó, mostrando todas essas pastas e tal, o que é que eu fiz? É como se fosse o Windows Explorer, né? O que é que eu fiz com isso? Muito simples, né? Eu fiz, através da interface gráfica, eu fiz um ls-l, onde ele me mostra aqui, ó, a pasta meu, né? O que é que eu faço? O que é que acontece na interface gráfica quando eu dou 2 cliques dentro da pasta, em cima da pasta meu? Acontece um CD para dentro da pasta meu. E quando eu der 2 cliques aqui, acontece o quê? Ó, acontece um CD para dentro do diretório meu 1. Aí você fala, Cláudio, mas cadê o ponto e o ponto aqui? Não tem problema. Você vem aqui, ó, View, e pede para ele mostrar os ícones, os arquivos escondidos. Quando você pedir para ele mostrar os arquivos escondidos, ele vai te mostrar tanto o ponto quanto o ponto. Tá certo? Então, a questão toda envolvida nisso quem aprende usando a interface gráfica, diretamente usando a interface gráfica, perde detalhes, né, que não foram colocados, perde detalhes, inclusive importantes, que não são traduzidos, muitas vezes, da interface gráfica para a essência do sistema que está operando. Isso muitas vezes é obrigatório? Não, mas para a pessoa que está fazendo um curso de computação, na área de computação, na área de sistema de informação, enfim, na área de informática como um todo, isso é bastante relevante. Beleza? Então nós temos esses comandos que foram já importantes, só revisando, nós vimos o quê? O clear, ou Ctrl L, para limpar a tela. Vimos o ls com as suas variações ls-l e ls-la, né? Vimos o mkdir, que cria diretório, e vimos o cd, que muda de diretório. Beleza? Bom, então, nesse ponto, imagina que você estivesse no laboratório, você criou a pasta meu, você já podia criar, por exemplo, mkdir aula 1. Né? Aí depois mkdir aula 2, mkdir aula 3, e assim por diante.
Quando você estiver fazendo